Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sou a professora Roberta e hoje a gente vai continuar falando de matemática. O nosso assunto de hoje ainda é função do primeiro grau, mas hoje nós vamos falar sobre crescimento e decrescimento das funções e, além disso, a taxa de variação. Bom, eu preciso que vocês peguem Caderno do Aluno, volume 2, para acompanhar as atividades de hoje. Além disso, pegue um caderno ou folhas, lápis, borracha, caneta, para fazer todas as anotações necessárias, tá bom? Hoje eu conto com a presença de quem? Da professora Inês, para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês. Olá, boa tarde, professora Roberta. Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar a participação de vocês no chat, anotar todas as suas respostas, para depois a gente poder verificar quem acertou e quem vai aprender mais um pouquinho. Então, vamos continuar, professora Roberta? Vamos lá, vamos começar. Então, primeiro slide, por favor. Bom, hoje, então, a gente vai começar falando sobre crescimento e decrescimento. Então, não sei se vocês lembram, mas a nossa função do primeiro grau é do tipo f de x igual a x mais b. Bom, queria que vocês acompanhassem comigo aqui na TV, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, olha para mim um pouquinho. Você tem aqui a função f de x igual a x mais b. Lembra da aula passada? O coeficiente a é aquele que acompanha o x. E o que é o a? É o que a gente chama de taxa de variação, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? E esse coeficiente b, que é o termo independente, solitário, que não está acompanhando letra nenhuma, ele indica o que mesmo? Ele indica aonde a minha reta cruza o eixo y. Lembram disso? Tá, muito bom. Agora, o que a gente vai falar hoje é sobre crescimento e decrescimento. Ou seja, quando que uma função é crescente e quando que uma função é decrescente. Bom, para saber disso, primeiro a gente vai começar observando o gráfico. Depois a gente vai observar o A e assim por diante, tá bom? Então, observando o gráfico, nós temos aqui dois gráficos. Bom, olhe primeiro para este primeiro gráfico da esquerda. Então, nesse gráfico da esquerda, nós temos uma reta em vermelho. Essa reta está subindo. Toda vez que a gente fala de função de primeiro grau, que é uma reta, para ser crescente, esse gráfico tem que estar subindo. Como que você vai observar isso? Então, percebam que o gráfico, você olhando da esquerda para a direita, você percebe que a sua reta está subindo, sim? Então, quando essa reta está subindo, significa que a função é crescente. Tá bom? Mas como eu posso perceber isso também, professora? Você pode vir aqui e pegar dois pontos quaisquer da sua reta. Peguei esses dois pontos. Então, eu tenho o primeiro ponto, eu vou ter a coordenada x, que eu chamei de x1, e eu vou ter a coordenada y, que eu chamei de y1. Tudo bem? São dois números. Pego outro ponto, eu vou ter o x2 e vou ter o y2. Eu vou observar. Primeiro, eu vou observar o x. Olha, do x1 para o x2, aumentou. Como assim? Faz de conta que esse é o 1 e esse aqui é o 2. Olha, de 1 para 2, ele aumentou. Você percebe que o seu y também aumentou. Então, quando o x aumenta e o y também aumenta, a minha função é chamada de função crescente. Você pode olhar por isso ou o movimento dela subindo, olhando da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, muito bem, essa é a crescente. E a função decrescente, professora? A função decrescente é aquela função que está descendo. Então, de novo, olhando da esquerda para a direita, você percebe que a sua função, sua reta, está descendo. Toda vez que ela está descendo, ela é decrescente. Ah, mas eu posso olhar pelos pontos, como você falou? Pode. Então, eu escolhi dois pontos quaisquer, chamei um de x1 e o y1, são as duas coordenadas, lembra? Abscissa e ordenada, e o x2 e o y2, que é o segundo ponto. Percebo que do x1 para o x2 está aumentando, porém, do y1 para o y2 é um número menor. Está vendo que ele está abaixo? Se esse fosse o 5, esse aqui, por exemplo, fosse o 4. Está diminuindo. Então, o x está aumentando, mas o y está diminuindo. Então, a minha função é decrescente. Então, não se esqueçam. Crescente, o gráfico sobe. Decrescente, o gráfico desce. Bom, vamos tentar ver se vocês entenderam? Através de uma atividade. Atividade do caderno do aluno. Professora Inês, pode pôr atividade para mim, por favor? Professora Inês, qual que é a página dessa atividade? É a página número 13. Então, vamos lá. A gente tem aí uma atividade da página 13. Bom, essa atividade tem 5 gráficos. Vocês estão vendo os 5 gráficos? A, B, C, D e E. Bom, vamos ler o enunciado. Dentre os gráficos a seguir,
assinale aqueles que representam, respectivamente, uma função decrescente e crescente. Bom, o que é respectivamente? Significa na ordem. Então, eu quero que vocês olhem para esses gráficos, olhem cada um deles, e eu quero a letra do gráfico, que é decrescente, e depois eu quero a letra do gráfico, que é crescente. Então, olhem as alternativas. Você tem a alternativa do A, B, C, D e E. Sim? A alternativa A está falando que o gráfico A é o decrescente e o gráfico B é o crescente. Na alternativa B, ele fala que o B é o decrescente e o C é o crescente. Na alternativa C, ele fala que o gráfico B é o decrescente e que o gráfico D é o crescente. Na alternativa D, ele fala que o C é o decrescente e o D é o crescente. E na última alternativa, a alternativa E, ele fala que o gráfico D é decrescente e o gráfico E é crescente. Então, eu quero que você escolha qual é o decrescente, qual é o crescente e escolha a alternativa. E no chat você vai responder somente a letra da alternativa. Tudo bem? Professora Inês, quanto tempo nós temos para esse chat? Professora Roberta, nossos alunos têm 2 minutos para este chat. Então, muito bem, a atividade vai ficar na lousa. 2 minutos a partir de agora para vocês. Boa sorte. Voltamos. Será que vocês conseguiram responder? E aí, professora Inês, conseguiram ver qual é decrescente e qual é crescente? Como foi? Então, professora Roberta, a grande maioria dos nossos alunos responderam que é a alternativa sim. Por exemplo, a Caroline, a Giovana, o Gabriel, o Vinícius e a Lara. Nós tivemos o aluno Jonathan que respondeu que é a alternativa E. E a Kathleen respondeu que é a alternativa A. Também quero agradecer a participação das professoras Renata, Mariana, Márcia e Silvia. E aí, professora Roberta, qual é a alternativa correta, afinal de contas? Bom, vamos lá. Então, slide da resposta, por favor. Bom, o item A, qual é o gráfico do item A? Então, se você lembrar da aula passada, o seu gráfico do A é a função constante, é aquele onde o valor do y é fixo, não muda. Então, você muda o valor do x, mas o y é sempre o mesmo. Então, não serve, não é esse, porque lembra, a gente queria o decrescente e o crescente. Agora, olha o gráfico B.
O gráfico B, ele está descendo. Se ele está descendo, ele é decrescente. Então, a gente já quer a alternativa que começa com a letra B, que é o gráfico decrescente. Tudo bem? O item C, ele não é uma função. Por quê? A gente tem um valor de x e vários valores de y. Eu nem mostrei esse gráfico para vocês nas outras aulas, porque não é função. Tá bom? Agora, o item D. Olha, o item D, o gráfico está subindo. Então, esse é o crescente que a gente queria. E o item E? Por que o item E não é o que a gente queria? Porque o item E ele está composto por 3 pedaços. O primeiro pedaço ele é crescente, depois ele fica constante, paralelo ao eixo X, e depois ele volta a ser crescente. Então, no mesmo gráfico, eu tenho 3 coisas. Crescente, constante e crescente. Tudo bem? Então, qual era a alternativa? Era a alternativa C, onde o gráfico B é o decrescente e o gráfico D é o crescente. Bom, eu espero que vocês tenham acertado e tenham começado a entender o que eu estou querendo passar para vocês sobre crescimento, observando o gráfico. Para isso, a gente vai fazer mais uma atividade. Então, atividade 2, por favor. Também é do caderno do aluno. Professor Inês, qual é a página dessa atividade? Ela começa na página 12 e termina na página 13. Muito bom. Então, vamos lá. O gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. Bom, vamos entender esse gráfico. Você está vendo que você tem o eixo X, que agora, na verdade, chama eixo T. Tem um T e tem um S entre parênteses. Significa o tempo em segundos, tudo bem? E no eixo Y tem uma letra V e entre parênteses está m/s. É a velocidade que está sendo medida em metros por segundo. Tudo bem? Bom, o que mais eu tenho nesse gráfico? Olhando o eixo horizontal, você tem marcado lá 5, 10, 20, 40 e 45. Isso é a passagem de tempo. Então, do 0 até o 5 aconteceu uma coisa, do 5 até o 10, do 10 até o 20. Sim? Quando vai passando o tempo, segundos, alguma coisa foi acontecendo com a velocidade. Tudo bem? Bom, olhando agora o eixo vertical, que é o da velocidade, você vê que tem um número 20 marcado lá. Então, o ponto A está no 20, depois ele desce, desce, desce e para no ponto B lá no 0, que teria que ter um 0 ali no canto do eixo, você sabe que tem um 0 invisível ali, tá bom? Aí, do B até o C não está aparecendo, porque é 0. Do C até o D, ele foi subindo, 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 até chegar no D, que está na direção do 20. E do D até o E, ele foi descendo, 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 e chegou no 0. Bom, o que eu quero neste exercício? Eu quero saber qual é o período que a velocidade aumentou. Lembra, aumentar é subir, é ser crescente. Então, eu quero que você escolha a alternativa onde o gráfico mostra que a velocidade aumentou. Se é de 0 a 10 segundos, se é de 10 a 40 segundos, se é de 40 a 45 segundos, se é de 0 a 20 segundos, ou se é de 20 segundos a 40 segundos. Bom, é fácil, é só pensar. Professor Inês, quanto tempo nós temos para esse chat? Professora Roberta, 2 minutos. Bom, então, a partir de agora, 2 minutos para atividade. Boa sorte!
Voltamos. E aí, será que eles conseguiram responder isso? Vamos lá, professora Inês, como que foi o chat? Professora Roberta, o chat está bombando. Os alunos da primeira série estão participando em massa. Nós tivemos muitos alunos respondendo que a alternativa correta é a E. Entre eles, o Pedro, o Ricardo, o João Gabriel, o Luiz, a Ana Cláudia e a Elizabeth. Também nós tivemos aluno respondendo que a alternativa correta é a E, a B, no caso da Ana e do Dudu. E a letra D, o Vitor falou que seria a correta. Também quero agradecer a presença de alguns professores. Professor Eric, Maria Elisa, Meire, Antônio e Sheila. Então, professora Roberta, qual é a resposta correta? Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui o gráfico, fiz para vocês imaginarem aí, né, poder acompanhar. A gente tem que pensar período a período. Então, olhando aqui, ó, de 0 até 5 segundos, a nossa função estava descendo. Como ela estava descendo, ela é decrescente. Sim, a velocidade está diminuindo. Agora, dos 5 até o 20, você nem tem o gráfico aparecendo, porque a velocidade foi nula. Então, ela está constante dos 5 até o 20. Tudo bem? Agora, de 20 até 40 segundos, mais ou menos, ficou meio tortinho, mas dá para ver. De 20 até 40, a nossa velocidade está aumentando. Por quê? Nosso gráfico é crescente, então a velocidade aumentou. E de 40 a 45, nosso gráfico está descendo, então os valores estão diminuindo. Significa que é decrescente, a velocidade diminuiu. Bom, mas o que ele queria mesmo? Aonde a velocidade aumenta. Então, volta para mim para a tela da resposta. Então, olhando lá, a velocidade aumentou de 20 a 40 segundos, é a alternativa E. Volta só no anterior, por favor, para eu mostrar para eles só as alternativas, desculpa. Aí, então aqui a alternativa certa é de 20 até 40, porque é onde aumentou. De 0 até 10 era decrescente e constante. De 10 até 40 teve um momento constante e crescente. De 40 a 45 foi decrescente. De 0 até 20 teve um momento decrescente e um momento constante. E a alternativa correta, que é a E, de 20 até 40, ele teve um momento em crescente, quer dizer que a velocidade aumentou. Então, parabéns para quem escolheu a alternativa E. Vocês estão de parabéns. Muito bom. Bom, vamos continuar. Próximo slide, por favor. Bom, agora a gente vai olhar o crescimento e o decrescimento, só que a gente não vai mais observar o gráfico. Agora a gente vai observar a função. A gente vai olhar o A. Lembra que eu falei que o A era a taxa de variação? Pois bem, ele vai indicar o crescimento. Se a gente olhar para esse número A, que é aquele número que acompanha o x, se ele for um número maior que 0, ou seja, um número positivo, 1, 2, 3, 4, 10, a gente sabe que essa função é uma função crescente. Agora, se esse número A for um número negativo, ou seja, menor que 0, menos 1, menos 2, menos 10, menos 1/3, apareceu o sinal de menos, ele é uma função decrescente. Então, não se esqueçam, quando a gente tem uma função já com o nome dela lá, f de x igual a 2x mais 3, f de x igual menos 5x mais 8, a gente vai olhar o valor do A, o número na frente do x. Se ele for um número positivo, a minha função é crescente. Se ele for um número negativo, a minha função é decrescente. Como eu acho isso muito fácil, eu acho, né? Não sei. Vamos direto para uma atividade. Então, próximo slide, atividade, por favor. Eu coloquei aí item A e item B. Você tem duas funções. Eu quero que você escreva para mim no chat, no item A, se o valor do coeficiente A é positivo ou negativo e se a função é crescente ou decrescente. Mesma coisa no item B. Você vai olhar o coeficiente A, que é aquele que acompanha o x, e vai falar se ele é positivo ou negativo e vai falar se a função é crescente ou decrescente. Não esqueça, A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. Professora Inês, quanto tempo nós temos para essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos têm 2 minutos para essa atividade. Então, vamos lá, 2 minutos a partir de agora. Boa sorte.
Bom, voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram resolver essa atividade? Como foi? Conta para mim. Então, professora Roberta, o nosso chat continua bombando. E a grande maioria dos nossos alunos disseram que a letra A é uma função crescente e a letra B é uma função decrescente. Por exemplo, o João Vitor, a Milena, o Igor, a Nicole. Agora, a Daniele falou que as funções são positivas e crescentes. Quero agradecer a presença dos professores Flávia, Fabiana e professor Luiz. E aí, professora Roberta, qual é a resposta correta? Bom, vamos lá então para o slide da resposta, por favor. Então, a gente tem lá, primeira função, função A, era f de x igual a 5x menos 2. Então, de novo, para poder saber se a função é crescente ou decrescente, observando a fórmula, a função em si, a gente vai olhar o valor do A, coeficiente A, que é aquele número que está na frente do x. O coeficiente A, no primeiro caso, no item A, é o número 5. Como 5 é um número positivo, ou seja, maior do que zero, a minha função é crescente. Então, se eu fosse fazer um gráfico, a minha função estaria subindo, sim? Crescente. Agora, olhando para o item B. O B eu fiz de propósito, eu fiz uma pegadinha, eu inverti a posição, para você perceber que o valor do A é aquele que acompanha o x. Então, no caso, é o menos 8. Então, como o A é negativo, ou seja, um número menor do que zero, a nossa reta é uma reta decrescente. Então, vai estar descendo, sim? Bom, então não se esqueçam, a gente consegue observar o crescimento e o decrescimento ou olhando para o gráfico, para a função, subindo ou descendo, ou olhando para o coeficiente A. E o coeficiente B indica onde a nossa reta cruza o eixo Y. Bom, falei do A, mas tem como eu achar esse valor do A olhando para um gráfico sem ter a função? Vamos para o próximo slide, por favor. Então, taxa de variação. Como eu disse, esse A tem que ser diferente de zero e a gente tem um jeito de calcular ele. Ele chama-se taxa de variação. Bom, como a gente vai fazer isso? Próximo slide, por favor. A gente vai olhar para as nossas retas, ou crescente ou decrescente, não tem problema. Lembra que eu marquei 2 pontinhos nela? Então, a gente vai olhar para esses 2 pontos, para as coordenadas x e coordenadas y, de cada um deles. Lembra, abscissa e ordenada, que são os 2 valores. Então, para a gente descobrir o valor do A, olha o que está escrito aí embaixo. Ó. O valor do coeficiente A é a razão entre as diferenças das ordenadas y e das abscissas x. O que significa razão? Razão é uma conta de dividir. Então, se você olhar embaixo, está escrito A igual, e tem uma fração, que é essa conta de dividir. Em cima está escrito delta y. O que é delta y? É diferença do y, ou seja, y2 menos y1, y final menos y inicial. Vocês usam isso também em física, acho que vocês já devem ter visto isso em física. Bom, razão, então, está dividido, e embaixo a gente tem o delta x, é a variação do x. Então, é o x2 menos o x1. Então, a gente tem a variação do y dividida pela variação do x. Quando a gente faz isso, a gente descobre o valor do A. Se esse A for um número positivo, a função é crescente. Se esse A for um número negativo, a função é decrescente. Bom, vamos para um exemplo para entender isso, porque a teoria é meio assustadora, né? Exemplo, por favor. Então, vamos lá. A gente tem um exemplo, tem um gráfico. Eu vou fazer aqui na lousa para ficar mais visual, tá bom? Então, vocês têm aqui um gráfico, eu fiz mais ou menos só para vocês visualizarem, tá bom? E aqui eu escolhi 2 pontos. Eu escolhi o ponto 2 no x, que está ligado aqui com o 5, e o 3 no x, que está ligado com o 7. Não repara se ficar muito torto aqui não, tá? Mas estamos aprendendo com essa lousa. Sim? Então, eu escolhi esses 2 pontos. Então, esse 2, deixa eu mudar de cor para ficar mais visual para vocês. Esse 2, ele é o meu x1. x1. E ele está ligado com 5, que é o meu y1. Tudo bem? E esse 3 é o meu x2. E ele está ligado com 7, que é o meu y2. Sim? Tá. Agora, como que eu vou achar, então, a taxa de variação, que é o coeficiente A? Lembra, o A, ele é a razão entre a variação do y pela variação do x. Ou seja, o meu A é
y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. A diferença entre o y e a diferença entre o x. Tudo bem? Vamos fazer a continha, então? Então, meu A vai ser... Quem é o meu y2 olhando no gráfico? É o número 7. Quem é o meu y1 é o número 5. Então, em cima eu vou ter 7 menos 5. E embaixo é a diferença do x. Quem é o x2? É o número 3. Quem é o x1? É o número 2. Vai ser 3 menos 2. Então, calmamente. Não vou pôr para baixo, porque senão não vai dar para enxergar. Então, calmamente, quem é o valor do A? Quanto que a gente tem em cima? 7 menos 5, 2. Quanto a gente tem embaixo? 3 menos 2, 1. 2 dividido por 1, 2. Quer dizer que o meu A vale 2. Ai, como é 2 é positivo, a minha função é crescente. Ai, que legal, professora. Outra coisa, não sei se você lembra da aula passada, mas eu fazia umas setinhas aqui, ó. Uma setinha aqui e uma setinha aqui. A cada um passo que eu dava no x, eu subia 2. Ó, 2 dividido por 1 é exatamente essa razão aqui. Ah, estou começando a entender, professora. Então, muito bem, a gente escolhe 2 pontos e vai lá e faz a conta de menos. Sim? Vamos ver se vocês entenderam? Vamos para uma atividade. Slide da atividade, por favor. Atividade 4. Bom, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Essa atividade é do caderno do aluno. Professora Inês, qual é a página do caderno do aluno? Essa atividade 4... Página 12. É da página 12. Isso mesmo. Ficou muito pequenininho, é página 12. Então, se você abrir seu volume 2, página 12. Então, ali você tem 2 pontos já marcados, tá? O primeiro ponto tem x valendo 5 e y valendo 10. O segundo ponto tem o x valendo 10 e o y valendo 17. Então, eu quero que você ache o coeficiente A. Além disso, coloca para mim lá se é crescente ou decrescente. Professora Inês, quanto tempo nós temos para essa atividade? Professora Roberta, nós temos 3 minutos. Ok, 3 minutos a partir de agora. Boa sorte!
Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram fazer essa atividade? Descobriram o valor do A? Me conta. Professora Roberta, os nossos alunos estão super antenados. Praticamente 90% dos alunos escreveram no chat que o valor é 1,4. Por exemplo, o Matheus, o Hélio, a Emily, o Raí, o Gustavo e a Alice. Nós tivemos também o aluno, a Sofia, que escreve, a Júlia, que escreveu que o valor do A é 7,4. E eu quero agradecer também a participação das professoras Adriana, Andressa e dos professores Alexandre e Nilson. Vamos, então, à resposta? Vamos. Então, vamos lá. Então, eu fiz o gráfico aqui só para simular, tá bom? Então, não se esqueçam que a gente tem lá x1, x2, y1 e y2. Então, meu primeiro ponto é o meu x1, meu segundo ponto é o x2. E aí, olhando lá para o valor do y, relacionado com x1, é o meu y1, relacionado com x2, é o meu y2. Então, lembra que o A é a variação do y pela variação do x. Então, no y a gente vai ter 17, que é o y2, menos 10, que é o y1. Tudo bem? Estou fazendo direto, hein? 17 menos 10. E embaixo a diferença do x, 10 menos 5. A gente vai ter 10 menos 5. 17 menos 10 dá 7. E 10 menos 5 dá 5. Se você falar que o A é 7/5, não está errado, tá bom? É uma fração, não tem problema. Mas claro que a gente vai fazer a divisão para ficar mais bonitinho. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. A gente vai dividir 7 por 5. Na tabuada do 5 tem o número 7? Não, mas tem o número 5. Então, 1 vezes 5 dá 5. Para chegar no 7, estão sobrando 2. Coloco uma vírgula e coloco um 0. Lembra disso? Tabuada do 5, quantas vezes 5 vai dar 20? 4. 4 vezes 5, 20. Não sobra nada. Então, a resposta é 1,4. Tudo bem? Muito bom. Tá bom. Então, o que acontece? O A deu 1,4. Muito bem. Vocês descobriram o valor certinho. Esse A é positivo, significa que a minha função é crescente. Professora Inês, vamos conseguir passar a próxima? Eu acho que não dá mais tempo, né? Ou dá para fazer sim? Dá, atividade 5, né? Vamos direto para a atividade número 5. Então, por favor, atividade número 5. Olha, é a mesma coisa, só tome o cuidado que o primeiro ponto está ali já no eixo Y. Então, o x1 vai valer 0, o x2 vai valer 10, y1 vai valer 100.000, y2 vai valer 103.000. Bom, professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, para essa atividade, 1 minuto, porque você já até falou dos pontos, não é mesmo? Então, vamos lá, 1 minutinho para vocês. Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram descobrir o valor do A nessa conta? Como foi? Conta para mim. Professora Roberta, a sua explicação está sendo maravilhosa. Praticamente 100% dos nossos alunos respondeu que dá 300. Como, por exemplo, o Luiz, o João, a Gabriela, desculpa. O Marcelo falou que é 1. Bom, quero também agradecer a presença dos professores Sérgio, Sandra e Newton. Professora Roberta, qual é a resposta? Então, vamos lá. Já estou adiantando aqui que a gente está atrasadinho.
Então, a gente, como eu já falei, o x1 vale 0, o y vale 100 mil. E quando o x2 vale 10, o y2 vale 103 mil. Então, vamos fazer a conta de menos. A gente vai ter 103 mil menos 100 mil, que a gente já sabe que dá quanto? 3 mil, sim? E aqui embaixo a gente tem 10 menos 0, que dá 10. Divisão, a gente pode cortar o 0, então dá 300. Então, muito bem para aquele pessoal que falou que o A vale 300, está de parabéns. Nossa função é crescente. Quero agradecer a aula de hoje. Semana que vem vamos falar de função do segundo grau, tá bom? Beijo. Professor Inês, quer se despedir? Quero agradecer a presença de todos os professores e todos os alunos da primeira série do ensino médio. E aguardamos vocês para a próxima aula com o Caderno do Aluno, volume 2. Tchau. Até!